Olá, alunos! Hoje nós vamos lembrar de palavras que estão empregadas no sentido figurado ou também conhecida como linguagem figurada. Nós temos vários nomes que damos para as linguagens figuradas que usamos no dia a dia, na nossa vida, na nossa experiência. Há duas que se parecem muito bem e que nos confundem às vezes, mas também é muito fácil de compreender, de aceitar e de usar elas se precisarmos comparar ou então entender como elas funcionam. São justamente a metáfora e a comparação. Metáfora e comparação são dois elementos que comparam dois objetos, dois seres entre si. E há uma diferença muito básica entre elas. A metáfora quer dizer que afirma, é uma comparação, mas é uma espécie de afirmação, é um convencimento de que, por exemplo, a minha aluna é um doce, né? A vida é um mar de rosas, a casa daquele garoto é uma prisão, enfim, são comparações que se fazem com aluna e doce, vida e mar de rosas, casa e prisão. Metáforas. Quando eu uso a expressão é, no sentido de comparação, eu estou falando de metáfora. A comparação quer dizer a mesma coisa em termos de comparativos, porém vai usar alguns elementos chaves. Por exemplo, o como, o tal qual, o que nem, o assim, o tanto, quanto, o tão ou o quanto, não é? Então, como no exemplo de antes, a minha aluna é como um doce. Comparação. A vida é como um mar de rosas. É uma comparação. Aquela casa é como uma prisão. Comparação. Aquele prédio da esquina é tão alto quanto o do centro. Estão comparando dois elementos. A expressão, por exemplo, tal pai, tal filho, está comparando o pai com o filho. Então, esta diferença é uma das situações mais fáceis de compreender na língua portuguesa. Posso ser sincera quanto a isso. As duas comparam dois objetos entre si, dois seres entre si, duas situações entre si, em sentidos e significados. Porém, a diferença está na aplicação de termos comparativos, quando usamos a comparação, e termos definitivos, afirmativos, quando usamos a metáfora. Então, normalmente o verbo ser, é, aplica-se à metáfora. E as expressões tanto quanto, tal qual, como, parece, assim como, são expressões que nós usamos na comparação enquanto figura de linguagem. Viu? Simples assim.